mesmo, ele consegue alternar entre essas tarefas. E aí ele vai, para e sabe o que tem que fazer. Não é apenas você entrar em ação no sentido de você parar de fazer o que é interessante, o videogame, para você fazer a tarefa de casa. Mas também entra nessa questão de você alternar tarefas a qualquer momento. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela demora para iniciar, alguém que tem TDAH, demora para iniciar o estudo de alguma disciplina. E aí ele começa a estudar aquela matemática e de repente ele começa a entender que, então o X, aí o que tá dividido multiplica e tal, uma funçãozinha ali e tal. Pô, eu tô gostando disso aqui. Aí ele vai e fica ali, digamos, mergulhado no hiperfoco. Então, ele pega uma tarefa que é desinteressante, no transcorrer da atividade, ele começa a aprender, começa a ficar, pô, legal isso aqui, tô gostando disso aqui, tô aprendendo a fazer isso aqui. Ele começa a criar gosto. Quando ele cria gosto, aquilo motiva ele. Com a motivação, você eleva a dopamina. Então, o menino que tem muita resistência para iniciar, o ímã positivo que não consegue se aproximar, de repente ele gosta, aquilo começa a mudar a polaridade. E aí ele gruda naquilo. Também é um defeito. As pessoas falam... defeito assim, uma dificuldade. As pessoas falam sobre hiperfoco como se fosse uma coisa necessariamente positiva. E não é. Porque às vezes se você hiperfoca numa coisa, mesmo que seja boa... Cara, gostei de matemática, gostei de fazer função do primeiro grau. O cara fica só fazendo aquilo e esquece de fazer a tarefa de português, que também era para amanhã. Que tinha que entregar amanhã. Então, essa dificuldade em alternar atividades é muito presente no TDAH também, e essa regulação dessa dopamina tônica, dessa presença dessa dopamina tônica em maior ou menor nível, dependendo da atividade que a criança ou o adolescente ou o adulto esteja em contato, essa variação também causa esses sintomas e, por consequência, possíveis prejuízos. Então existe uma baixa fabricação de dopamina. Fabricação, digamos assim. Ela tá rolando em muito baixa escala ali. Mas quando surge um videogame, ela também compensa pro outro lado. Compensa. É tipo uma bipolaridade da atenção. Como se fosse isso, se fosse botar... Que a gente tá falando aqui para pessoas tem pessoas que entendem muito a fundo a questão do TDAH e pessoas que estão querendo manjar. Então, acho que quando você tem o primeiro contato com o tema, é interessante a gente explicar assim, entendeu? Uma bipolaridade da atenção, obviamente isso não existe, tá? Mas a gente tá falando... Mas, entendeu? Eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Então, como se fosse assim, é uma atenção meio selvagem. É meio fora de controle, tá? Então é uma coisa crônica. Uma coisa crônica do tipo assim, não é só quando você tá acordado, até quando você dorme, né? Então tem vários estudos científicos que comprovam que pessoas com TDAH dormem mal. Tem um sono REM mais leve, menos agitado. Se você filma um menino, ele mexe mais as pernas durante a noite, por exemplo, né? Isso tem vários estudos. Eu tenho um vídeo que eu fiz em 2020 sobre isso, né? Um vídeo relativamente recente. Então, assim, agora pensa. Aí o TDAH, de modo geral, ele vai viver nessa situação e ele vai entrando nessa bola de neve. Porque, por exemplo, só esse exemplo do TDAH ter o sono ruim por padrão. Não muito bom. O menino já tem dificuldade de prestar atenção. A sua atenção sustentada é ruim. Na escola, ele prefere fazer palhaçada, conversar, ficar fora de hora. Não filtra direito o que ele tem que fazer com relação ao que a professora pede. Enfim, gera consequências negativas na escola. Então ele já tem dificuldade de concentrar e ele já teve uma noite ruim. Qualquer ser vivo que tem uma noite ruim, ele vai ter um dia bosta no dia seguinte. Então agora imagina você sempre dormindo mal, sempre tendo um dia ruim no dia seguinte e ainda com TDAH nas tuas costas, como se fosse uma pessoa de 100 quilos nos teus ombros, assim, atrapalhando teus movimentos, entende? Então, de uma maneira bem fácil, bem rasa, assim, bem resumida, é mais ou menos assim que funciona o dia a dia, né?